Saudações, amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacob e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Hoje estamos de volta aqui com o nosso quadro Plantão Psi, em que eu leio algumas notícias e tento associá-las à saúde mental e à psicologia como um todo. E hoje a missão é um pouquinho aí diferente, eu me coloquei aí nessa missão sem saber onde poderia dar, que é explicar a relação da explosão do pistache no Brasil com a psicologia. Antes, eu sempre peço para vocês deixarem uma curtida, comentar o que vocês acham e se inscrever no canal. Beleza? Ativa o sininho aí também, essas coisas todas de YouTube. Mas bora pro vídeo. Então, a notícia que eu vou usar como base, como eu sempre faço, as duas são da BBC News. Uma surgiu mais recentemente, a outra é da época do Natal. E a primeira notícia fala mais ou menos o seguinte, a manchete, que na verdade é meio que uma manchete para um vídeo da própria BBC News, que é a surpreendente explicação para a explosão do pistache no Brasil, que foi do dia 15 de abril. Já a outra é mais do Natal, que fala assim, como os Estados Unidos inundaram seu Natal e o ano inteiro de pistache. E eles trazem uma questão um pouco histórica do pistache aí no país, mas eles falam que o que é curioso é que o Brasil ele não produz o pistache. A gente produz aqui castanha do Pará, castanha de caju, que é mais tradicional, só que a gente vê um boom muito grande nesses últimos anos, panetone de pistache, ovo de Páscoa, doces em padarias no geral, cremes de avelã, com pistache também. Então a gente vê um boom muito grande, mas o que é curioso, que fala que até novembro deste ano, que foi no caso do ano passado, as importações já eram 80% maiores em relação a 2023, que por sua vez já era 70% maior do que em 2022. Então o que explica um pouco esse boom? E para falar um pouco disso e falar um pouco sobre psicologia, eu queria trazer primeiro esse conceito que eu acho que é claro para muitas pessoas, mas que a gente pensar na parte histórica, pensar na parte do sistema econômico que a gente vive, e aí sim fazer um pequeno paralelo com uma parte mais filosófica aí da psicologia. Bem, primeiramente, esse boom dos Estados Unidos como produtor de pistache começou após uma ruptura com o Irã, que o pistache ele é mais comum do Oriente Médio, então até citado em textos mais antigos, e eles tinham uma relação aí de parceria com o Irã. Quando se rompe essa parceria, os Estados Unidos se vê aí numa disputa aí sempre de poder para produzir também o próprio pistache, já que ele rompeu por volta da década de 80 em relações com o Irã. Devido a isso, eles começam a produzir, o pistache precisa de todas umas questões, assim como tem planta que prefere mais frio, mais calor. Chegou que na Califórnia foi o melhor local aí para produção de pistache. E os Estados Unidos focou nisso e virou um dos maiores produtores de pistache nos últimos anos. Só que a gente vive num sistema econômico capitalista e quando a gente aprende sobre isso, aprende as diferenças, por exemplo, sobre o Fordismo, que era o estilo de linha de produção do Henry Ford, ou até sobre o Toyotismo, a gente vê as diferenças. Que no Fordismo a gente não vai perante a demanda. Então não é assim, eu preciso produzir 10 pistaches porque eu tenho 10 pessoas que compraram o meu pistache. Eu produzo o máximo que eu posso e aí eu preciso criar essa demanda. E que é uma lógica dessa questão do lucro, então eu vou criar o máximo e vou precisar tirar o lucro disso. Dentro disso entram as campanhas de marketing, que aí eles precisam fazer com que a gente sinta essa necessidade de consumir. Isso não só com comida principalmente, mas com roupas, produtos de beleza, produtos principalmente para o público feminino, a gente vê muito isso, às vezes um produto só porque é para o público feminino e literalmente só porque é voltado, porque é rosa, é para mulher, não quer dizer que é melhor ou pior, ou que porque a mulher tem uma pele X, um exemplo, uma lâmina de barbear.
Muitas vezes só porque ela é destinada à mulher, ela pode ser mais cara por causa disso. Tem alguns estudos sobre isso, o que é curioso, porque a indústria vai criando essa necessidade, eles criam, entre aspas, o problema para vender a solução. Então eles não podem te ver aí feliz com o seu próprio corpo, o próprio cabelo, para eles te venderem produtos aí. Até fala na notícia da BBC News uma fala do presidente da Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas, que é o José Eduardo Camargo, que ele fala que é uma campanha de marketing poderosa e que já tem sido notada há alguns anos. E ele até diz que, porque é um produto bom, então só precisa de um movimento inicial e depois o produto vai se vender sozinho. Mas então é como que é criada essa necessidade perante o marketing. É preciso que sejam feitas muitas campanhas, então um investimento nesse mercado brasileiro para marketing, para colocar em padaria, para começar a forçar. Você começa a ver pistache num panetone numa época de Natal, num ovo de Páscoa, aí tem na padaria que você vai vendo, quando vê, tá inundado aí de pistache. Inclusive o Brasil tem feito alguns movimentos para se tornar também um produtor de pistache, mas isso vai ser daqui a alguns anos, por exemplo, porque demora um pouco aí para a árvore virar, ter a produção em si da pistache. E dentro disso, o porquê que eu quis trazer todo esse boom aí e talvez agora entrar, não que essa parte de marketing não tenha psicologia envolvida, porque tenha, mas na parte que eu falei no Audentil sobre o livre-arbítrio. E eu sempre pego muito nessa tecla aí, o Skinner ele falava bastante sobre livre-arbítrio, e nessa parte que tem do Auden Chu, que é aquela sociedade meio que construída, um modelo aí ideal de uma engenharia comportamental, se foca um pouco na questão de que as pessoas iriam fazer o que elas estavam designadas ali. E a gente é assim, quando a gente acredita numa ótica analítico-comportamental, a gente rompe com muitas questões mentalistas ou não que a gente tem sobre a nossa concepção de mundo e vai entendendo o que reforça, o que mantém o nosso comportamento. Então, as nossas ações, a gente interage no mundo e são as consequências que vão mantê-las. Seja por um controle, às vezes governado por regras, seja um reforço positivo, seja aí punições, que ao longo do tempo vão mudando um pouco a forma com que a gente vê. E a gente entender isso e entender que provavelmente esse boom de pistache, será que aí é tocar muito assim numa questão, será que eu realmente gosto de pistache ou estou consumindo algo que uns fulaninhos lá estadunidenses produziram demais, aí precisam que seja feita uma campanha de marketing para que seja vendido aqui e eu consuma isso, então eu gosto? Que pode ser gostoso ou não, aí vai de cada um, mas é isso, eu acho que é a gente entender como o nosso consumo também tem esse poder, a gente entender o que a gente pode ou não estar sendo influenciado, seja pelos meios digitais, principalmente, com as redes sociais, com o que a gente vê na TV, na internet. Então a gente entender, será que realmente a gente faz o que faz porque gosta, e aí entra muito nessa questão filosófica da coisa, ou o que está mantendo isso pode ser algo muito maior que a gente não tem noção. E às vezes, se você não liga muito, está feliz dessa forma, tudo bem. Mas o que o Skinner traz muito essa questão de um autoconhecimento, que até é muito debatido o que é um autoconhecimento, para as várias linhas filosóficas vai ser uma coisa, para outras linhas teóricas outra, mas é isso, entender o que mantém o nosso comportamento e que assim a gente entendendo a consequência disso, a gente consiga moldar para que seja a melhor coisa. Então a gente entender o que reforça nossas ações. Então o que reforça eu gostar de tal coisa? É o público que eu estou consumindo? Mas será que é isso mesmo que eu gostaria de consumir? E talvez nesse ponto a gente comece a olhar com um olhar um pouquinho mais minucioso para pequenas ações que a gente poderia achar banal, de repente, na nossa vida, mas que a gente pega. Por que será que eu estou fazendo isso? O que está mantendo com que eu faça isso? Será que eu gostaria de fazer diferente? Como que eu posso gerar consequências reforçadoras para que eu faça diferente? Ufa, eu achei que rodei um pouco aí entre os temas,
mas essa era a minha intenção, trazer essa reflexão. Espero que eu tenha me feito entender por vocês aí nessa confusão de pistache e psicologia, o que isso tem a ver, mas eu acho que entra muito nessa questão aí da gente, por que que a gente faz o que faz, porque a gente consome o que a gente consome. Eu agradeço mais uma vez a todos que deixam um comentário, que deixam sua visualização ou que simplesmente acompanhem o canal e deixem alguma mensagem. Agradeço a todos que tenham acompanhado aí até os finais dos vídeos e até o próximo vídeo.